A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos os amigos, irmãos e todos que ouvirão essa palavra. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero desejar para você uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E quero compartilhar com os irmãos uma parábola que está lá em Lucas, capítulo 8. E os versículos de 1 a 15, mas eu vou explicar só a partir do versículo 11, quando eles dizem assim: Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Versículo 13: E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então, a Bíblia fala claramente os lugares onde a palavra está sendo semeada por parábola, né? O caminho, os espinhos, a pedra, a terra boa. Mas quando começa a partir do versículo 11, Jesus começa a explicar para eles o que significava cada uma dessas semeaduras. E ele fala que a semente que está sendo semeada é a palavra de Deus. E no 12 ele diz: E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhe do coração para que não se salvem crendo. Então, irmão, muita gente escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, são ensinados a palavra de Deus, mas eles ouvem por um tempo, né? Mas depois vem o diabo e arranca a palavra do coração através de N situações e circunstâncias, né? Através de muitas mentiras, as pessoas facilmente se desviam da palavra de Deus, se desvia da casa do Senhor, se desvia de buscar o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mas o 13 ele dizia: os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo e no tempo da tentação se desvia. Irmãos, o que é nascido sobre a pedra, ele não tem umidade, ou seja, não tem terra, pouca terra, então facilmente vem o sol, facilmente vem as lutas e ele seca, porque ele não tem raiz profunda. Você não precisa ser um agricultor. Se você tem uma plantinha em casa e você não regar aquela plantinha, a terra ficar muito seca, ela morre. Ela não tem que ficar encharcada, porque ela também pode morrer e dar fungos. Mas ela também não pode ficar sem água. Ela tem que ter um pouco de umidade, a terra, para que ela... Então, a gente coloca isso como falta do Espírito Santo de Deus, né? Não tem raiz profunda, é terra seca, é coração duro, coração ressentido, amargurado. Não abra o seu coração para que a palavra entre, para que Deus possa transformar. Não abra o seu coração para crer que existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Não há um coração aberto, uma umidade de espírito para que entenda que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é poderoso para surpreender com a sua palavra, com seu amor, com seu cuidado. Então é uma pessoa que tem um coração duro, é uma pessoa que é uma terra seca, é uma terra sem produtividade, é uma terra sem consistência, é uma terra sem esperança, né? Então a falta
de umidade na terra faz com que aquela plantação, aquela árvore, aquela flor, ela não germine, e se germinar, morre rapidinho, porque ela não tem os nutrientes que precisa através da terra e das raízes profundas, com umidade, com um pouco de água, né, para ela ter a beleza e dar os frutos no tempo certo, aquela flor na hora certa e com uma beleza muito grande, porque ela está com umidade. Mas sem essa umidade, uma terra seca, um coração duro, então Deus não trabalha. A pessoa não escuta, a pessoa não observa e ela se desvia com facilidade. Mas ela fala também sobre as que estão entre os espinhos, que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouvem e, ouvindo, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Então ele está preocupado com a roupa de grife, ele está preocupado com aquele que tem um carro que ele não tem, ele está preocupado porque que fulano tem uma casa boa e ele não tem, porque que Beltrano tem um emprego que ele gostaria de ter, mas ele não tem. Ele está preocupado com o perfume mais caro, ele está preocupado em aparecer, ele está preocupado em ser visto, aplaudido. E seja, as coisas desse mundo a sufoca. E eles se desviam, né, por causa dos deleites, das prostituições, das mentiras e de tantas outras coisas que está dentro do que a Bíblia são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Mas no 15 ele diz: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão frutos com perfeição. Então não é só simplesmente um coração, mas a Bíblia fala claramente sobre um coração honesto e um coração bom. A minha pergunta para mim e para você, seja manhã, tarde, noite, seja qual for o horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, em que terra você foi colocado? Você está no caminho, aqueles que as aves vêm, né? No caminho foi pisado e as aves do céu a comeram? Você está entre os espinhos, que crescendo os espinhos sufocam? Ou você está na pedra, que é um coração seco e duro, que não tem nutrientes na terra, não tem consistência para que as coisas perseverem, para que você continue. Em que lugar você se classifica? Eu gosto de um hino que ele me chama muita atenção e fala muito ao meu coração. Ele diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu quero orar por você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós te pedimos. Te pedimos, Senhor, que hoje seja um dia de salvação, de reconciliação, de transformação. Hoje seja um dia que os cuidados dessa vida, Senhor, não roube de nós a seiva do Senhor, a palavra do Senhor, a semente do Senhor do nosso coração. E que nós venhamos, Senhor, a dar frutos e ser felizes, porque Tu és poderoso para nos surpreendermos com a Tua destra fiel. Muito obrigada pelo fôlego de vida e pela Tua presença e por tudo que Tu tens feito e ainda há de fazer em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.